Olá, meus alunos do Supletivo Maria Helena, tudo bem com vocês? Joia! Hoje mais um encontro, mais um videoaula, mais uma aula de filosofia. Hoje, segunda-feira, 17 de agosto. Espero que vocês tenham tido aí uma excelente semana. Hoje, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, hoje nós vamos falar sobre filosofia e atualidade. A gente vai falar sobre democracia, a democracia brasileira no século XXI, dando continuidade sobre o conteúdo da semana passada, que a gente falou sobre filosofia e política. Então hoje a gente vai falar sobre a democracia brasileira no século XXI, dentro do contexto da filosofia e atualidade, ok? Convido então vocês a assistir essa videoaula e vamos aprender, que é bom demais. Vamos lá? Bem, o Brasil, dos primeiros anos aí do século XXI, vive aí uma verdadeira efervescência política. Isso não há nenhuma dúvida, né? Então, surgimento aí de novos movimentos sociais, modernos, extremos aí de polarização, desgastes aí de antigas estruturas e investigações profundas, principalmente de escândalos de corrupção, são alguns aspectos desse movimento histórico, né? Então, a democracia brasileira, em pouco mais de 2 décadas, viveu aí 2 processos de impeachment presidencial, né? Nenhum ex-presidente do Brasil ainda vivo está isento aí de alguma denúncia de corrupção, seja ela injusta ou não. Mas a questão que nos interessa é o que isso diz sobre nós. Vocês já se fizeram essa pergunta, né? Então isso seria uma prova da fragilidade aí do regime democrático. Será que isso aí é uma fragilidade do nosso regime democrático? Ou pelo contrário, o problema não reside na democracia, mas na sociedade brasileira? Já parou para se perguntar sobre isso? Né? Para refletir sobre a democracia, pensaremos tanto nesse contexto histórico brasileiro, quanto nesse percurso histórico filosófico mundial. Olha a filosofia entrando aí nesse contexto. Né? Nós somos pensadores, temos que ter opinião. Então, na antiga Grécia, né, esse regime democrático, ele foi implantado pela primeira vez na história por Clístenes, tá? Então, em Atenas, em 508 a.C., né, e entrou aí em decadência a partir das conquistas de Alexandre o Grande. Né? Quem tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais a história de Alexandre o Grande, inclusive tem um filme também muito bom, né, eu recomendo a vocês. Iniciadas em 336 a.C., na história da filosofia, né, foram muitos os autores que apontaram aí para os possíveis problemas da democracia. Então, a maior parte aí dos filósofos gregos opunham-se à democracia, né? E esse é o caso, por exemplo, de Platão e Aristóteles, né? Para eles, a democracia, ela é sinônimo de demagogia, isto é controle daqueles que melhor falam, como os sofistas da época, né? E não aqueles que estariam preocupados com o bem público. Por isso que Platão, ele defendia o quê? Um governo de filósofos, né? Já Aristóteles, mais modesto, né? Quanto à capacidade de liderança dos seus pares lá, né? Dos seus pares, ele propunha que os pensadores não governassem, mas auxiliassem os reis. Então, a democracia, ela só voltaria ao debate, né, com o iluminismo durante aí o processo de independência dos Estados Unidos. Aí vem a Revolução também Francesa, né? A maioria dos filósofos iluministas, como Voltaire e Montesquieu, que eu gosto muito da ideologia deles, opunha-se então ao regime democrático, de acordo com a fórmula, né? Tudo para o povo, nada pelo povo, tudo para o povo.
nada pelo povo. Eles defendiam uma monarquia esclarecida, isto é, que impusesse de cima para baixo as medidas necessárias para o progresso do país. Já a partir do século XVIII, né, a defesa de democracia foi encampada por alguns filósofos iluministas, como é o caso de Jean-Jacques Rousseau, na França, e Thomas, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Para eles, os males da democracia seriam resolvidos através da educação, pela educação, né? É o esclarecimento das massas, que evita a degeneração da democracia em demagogia, tirania da maioria, né? Opressão da maioria sobre a minoria, ou anarquia, termo que para eles se associa então à questão da desordem. Então, durante aí a Revolução Francesa, né, ao longo aí do século XIX, debateu-se então o voto universal ou censitário, né? Seria então mais adequado para eles. A maioria dos liberais, né, como Benjamin Constant ou Stuart Mill, eles defendiam uma democracia mais restrita, com o voto, né, e com o voto limitado aos homens de renda e aos intelectuais. Para eles, se todo homem pudesse votar ou ser votado, a propriedade privada estaria mais ameaçada, uma vez que a turba teria então uma tendência à luta pela igualdade. Nas primeiras décadas do século XX, né, a emergência aí de regimes ditatoriais fascistas e socialistas pareceu aí solapar a democracia. Ambos rejeitavam aí de uma maneira distinta a herança lá da Revolução Francesa, como a defesa das liberdades individuais, aí a democracia liberal com o voto universal, a conquista na Europa Ocidental aí apenas após a Segunda Guerra Mundial. Na América Latina e no leste europeu, ela foi conquistada somente na década de 1990. Nota-se, portanto, aí nesse cenário que a democracia é uma conquista historicamente recente em todo o mundo. No caso, né, no caso do Brasil, no caso brasileiro, especificamente, a democracia ela é extremamente nova, após somente lá o fim da ditadura militar, que iniciou-se, né, com o golpe militar em 1964, né, até 1985. A primeira vez que um presidente foi eleito passou a faixa presidencial para outro, né, de oposição, igualmente eleito em 2003, quando Fernando Henrique Cardoso deixou a presidência e Luiz Inácio Lula, né, assumiu. E, além disso, é preciso enfatizar o quê? Aquela forte tradição autoritária no Brasil, né, após mais de 300 anos de dominação colonial. A primeira Constituição do país, que foi datada em 1824, carregava ainda traços autoritários fortíssimos, com o poder moderador. Então, é importante a questão da história também, que dava ao imperador toda a autoridade, né, de interferir nos outros poderes também. E aí veio, aí, depois da proclamação da República, o coronelismo, né, o coronelista, né, e paternalista também. E aí, em 1930, Getúlio Vargas impôs aí um país de modernização conservadora, sem nenhum tipo de diálogo concreto com a população, utilizando-se aí de meios como, por exemplo, a tortura, a censura, o fechamento do Congresso. Aí veio, após a era Vargas, né, 1930 a 1945, tivemos aí um período bem relativamente democrático, que perdurou aí até 64, quando os militares, né, com o apoio aí de diversos setores da sociedade civil, derrubaram então João Goulart e interromperam então o processo democrático, né, a volta da democracia com as eleições diretas para presidente só ocorreram em 1989. Essa tradição autoritária, né, e elitista do Brasil, e o fato da democracia brasileira, né, de ser extremamente jovem,
acabar afetando aí esse processo de debate político na sociedade, para compreender melhor, então, como esse problema se dá, é preciso fazer uma distinção entre dois conceitos: o partido político, né, esse partido político e facção. A facção remontaria aí o verbo latino, né, e estaria associado à ideia de um grupo político fechado, ao diálogo, dedicado somente às ações perturbadoras e nocivas contra, né, os seus inimigos. Por sua vez, partindo ali também, remontaria originalmente a um verbo latino que significaria o que? Dividir um partido que seria mais flexível e mais suavizado, aberto ao diálogo, né? Uma facção aí, então, que poderia respeitar, então, o bem comum. E aí vem, então, o filósofo Nicolau Maquiavel, né, que fez a distinção dos termos partido, né, e facção em seus discursos sobre a primeira década em Tito Livio, né, por exemplo, um bem atual, enquanto uma facção se utiliza da calúnia, um partido utiliza-se da denúncia pública, né, adaptável a um arranjo republicano. Então, no Brasil, nesse sentido, tratam o seu lado na política como se fosse uma parte de uma facção, né? Ou seja, não se sujeitam a um debate, não aceitam um diálogo, não demonizam aqueles que pensam na forma diferente e, por fim, não aceitam a realização de um processo democrático com a vitória do adversário, note um adversário e não um inimigo, né? Isso vem sendo facilmente observável nesse processo mais recente de polarização política, seja nas ruas, né, seja nas redes sociais. As pessoas se intrigam pelas redes sociais, as pessoas brigam pelas redes sociais, é algo notório, né? As pessoas, é uma coisa gritante, incrível. Então, em termos maquiavelianos, né, a ideia faccionária de política, ela opõe-se à ideia de república, né, posto que essa última, ela preza pelo bem comum, independentemente das diferenças partidárias. O membro de um partido, mesmo que sendo derrotado, espera o bom governo. Ele tem que esperar um bom governo, né, de seu adversário que foi vencedor. A gente tem que ter essa linha de pensamento, né? Independente de eu apoiar aquele governo ou não, mas se ele venceu, eu tenho que pensar que ele vai fazer um bom trabalho. Eu tenho que desejar, eu tenho que almejar aquilo, né? Pois preza pelo bem do quê? Do meu país, pelo bem como todo. Então está acima de tudo. Então o membro de uma facção, quando ele está sendo derrotado, ele torce e trabalha, pelo contrário, ele torce, quando ele é de uma facção, ele torce e trabalha pelo mau governo do seu adversário, né? Porque ele almeja a direção do país a qualquer custo, né? Eu quero que ele se destrua, mas ele não está pensando como um todo, né? Que ele está desejando aquele mal, mas que vai de alguma forma impactar como um todo. Então, apesar de todos os problemas, não há motivos para dizer que a democracia é um tipo de governo que deu errado. Muito pelo contrário, por ser um tipo de governo pouco experimentado na história, ela pode e deve se aperfeiçoar. Mais do que isso, diretamente de ditaduras ou monarquias absolutistas. A democracia, ela é um regime que, em essência, é aberta ao aperfeiçoamento, aí reside em sua maior virtude. Nesse sentido, né, Norberto Bobbio, que foi um filósofo político italiano que se autodenominava liberal socialista, certa vez disse que a única solução para os males da democracia é mais democracia. Em outras palavras, a solução para a corrupção ou a intolerância na democracia nunca será a ditadura, mas uma maior participação política, transparência,
informação e debate. No mesmo sentido, disse o antigo primeiro-ministro britânico, né, Winston, que fala: a democracia é a pior de todas as formas de governo, executando-se as demais. Com todos os problemas, a democracia continua a ser o único tipo de governo capaz de reformar a si mesmo. E aí eu posso citar alguns filósofos que são relacionados ao conteúdo que foi apresentado na aula de hoje: Platão, Aristóteles, né, Nicolau Maquiavel também, Voltaire, Montesquieu e Rousseau também, ok? Bem, estamos chegando então ao final da aula. Eu separei uma frase do pensador Voltaire sobre política para que vocês possam refletir. A sociedade depende das mulheres. Todas as nações que as isolem são insociáveis. Para vocês refletir um pouquinho aí sobre essa frase. Bem, como eu falei para vocês, estamos chegando então ao final da nossa aula. Eu desejo para vocês aí uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço bem forte da professora Dani. Até mais.